Graças e paz, amados. Estamos então de volta ao nosso estudo. Como eu prometi, queria dar uma explicação sobre esse acordo de paz entre Israel, a nação, e o anticristo, que estará dominando o mundo durante o período dos 7 anos da tribulação. Desculpem. Então em Daniel 9, 27 está escrito: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ou seja, a semana de anos, que eu já falei. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Por quê? Porque esse acordo permitirá, que ele faz com Israel, permitirá que seja reconstruído o templo, que eles tanto aguardam até hoje, a reconstrução deste templo. Mas os primeiros 3 anos e meio, 3 anos e meio, Israel poderá fazer seus sacrifícios, porque eles ainda, como eu falei, aguardam o Messias. Então voltarão a fazer sacrifícios. E o anticristo permite. Mas é dito aqui então que ele quebra, ele cessa esse acordo. Por quê? Porque diz assim na parte B do versículo: e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, que é a sua imagem, entendeu? Até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. O fim do anticristo, Nós vamos ver agora. Então, esse acordo é quebrado, e em função da quebra do acordo, então aquelas taças, que nós lemos aqui, são os últimos juízos, no tempo da tribulação, que é a 6ª taça, que ela é derramada sobre o grande rio Eufrates. Já falei aqui, já li, que ele vai secar, Então no versículo 16 diz, de Apocalipse 16, então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Ou seja, o anticristo, o falso profeta e o dragão manda mensageiros das trevas, demônios, para convocar as nações para lutarem contra Israel. E será no lugar chamado Armagedon, ou seja, uma região lá em Israel, é um vale, o vale de Jezreel, ou Meguido, como queiram chamar, que tem um monte lá com esse nome. Então, esta guerra será a última guerra das nações, o anticristo contra Israel. E é nesta hora então que Jesus retorna à terra com seu glorioso aparecimento e confirma aquilo que está lá em Apocalipse, que eu já li no início das nossas reflexões, no capítulo 1, e eu vou reler aqui, e o versículo 7, que diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Agora está justificado, porque haverá um lamento, porque é uma guerra. Jesus vem exatamente para julgar. E essa guerra está então no capítulo 19. Tá certo? Mas antes disto, eu quero ler no capítulo 19, antes de nós passarmos para essa guerra, que há uma celebração nos céus para aqueles que creem em Jesus. Observamos que o arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação, o Senhor retira a igreja da terra. Então nós percebemos que do capítulo 6 até o 19, a igreja não é citada. Até o final do 18, que a partir do 19 ela é citada. Então ele não é citada por quê? Porque é o período da tribulação, entende? A igreja não está na terra. Mas aí nós vemos então uma cerimônia lá nos céus, que diz o seguinte, capítulo 19, versículo 6 em diante, nos diz: então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado-lhe um fino, brilhante e puro.
O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então as bodas, né, do Cordeiro com a sua noiva, a noiva e a igreja. Paulo inclusive diz isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que ele preparava a igreja como uma noiva ataviada, ou seja, arrumada, aprontada, né, para apresentar a Cristo. E aqui nós vemos isso, ou seja, há uma festa nos céus, né? A igreja já está lá nos céus, há uma festa. E antes que Jesus retorne à terra, então ele irá fazer essa festa nos céus, para depois então julgar o mundo, esta terra aqui que o rejeitou. E é isso que nós vemos então no capítulo 19 também, a partir do versículo 11, que diz assim, olha, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Observar, ele é diferente daquele cavalo branco, a falsa paz, né, do Apocalipse 6. Ali era o anticristo. Aqui é diferente, aqui é Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Aleluia. Só Jesus tem essas qualificações, né? Manto tingido de sangue, ele derramou o seu sangue por nós. Só ele é onisciente, né? Os olhos como chamas de fogo. Só ele pode penetrar o nosso coração, o nosso ser, né? Somente Jesus. E no versículo 14 de 19 de Apocalipse diz, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Ou seja, a igreja retorna com Jesus nesta batalha. Então a igreja, os crentes do Antigo Testamento, né? Os santos do Antigo Testamento, os crentes, os que creram durante a tribulação também, que foram, né, elevados aos céus, vêm com o Senhor, montados em cavalos brancos. E é dito então que da boca de Jesus, de sua boca, saía uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ou seja, a sua palavra, né? Ele as governará com cetro de ferro. A prova que Jesus vai governar ainda aqui na terra, que é o milênio. Nós iremos falar sobre o milênio. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então nós vemos que Jesus, né, ele vem para essa batalha do Armagedon para livrar Israel, entende? E para implantar o seu reino milenar. Nós vimos então em Apocalipse 16 que as nações são convocadas para a guerra. E aqui no 19 fala então da guerra. Apocalipse 19, a partir do versículo 19, diz assim, olha, então vi a besta, que é o anticristo, né? Os reis da terra, que foram convocados, conforme nós lemos, e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, Jesus vem para defender Israel e eles querem ainda guerrear contra Cristo, mas é perda de tempo, né? Vamos ver aqui a narrativa. Mas a besta foi presa, olha, não há nem batalha. O anticristo é preso e com ele o falso profeta, né, que é a segunda besta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, ou seja, em nome da primeira besta, que é o anticristo, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca, tá vendo, da besta, e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Isso é impressionante, né? Eles saem do mundo físico para o espiritual, que é o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Nós vamos ver isso na narrativa do juízo final. Os demais, ou seja, os que estavam na guerra, foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que está montado no cavalo, ou seja, a ordem, a palavra de Cristo. Não houve batalha, não houve armas, tanques, né, mísseis, nada. Jesus deu a ordem. E é dito que todas as aves se fartaram com a carne deles.
claro, a carnificina, né? Nos campos de batalha, antes que fossem recolhidos os corpos, os animais já começaram a comê-los. Então nós observamos aqui que esse período, né, que nós vivemos é um período realmente de estarmos com o Senhor, buscarmos a sua palavra, a sua verdade, porque estamos próximos do tempo do fim, né? Estamos próximos. E nós vemos então que a igreja, ela vem com o Senhor. E aí, a partir deste momento, quando Jesus vence esta guerra, é que começa o milênio. Está no capítulo 20, é uma sequência. É dito aí: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos só. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, que é o que ele faz hoje, engana as nações, não é? Até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então isto prova que o milênio será realmente na Terra, porque hoje ele não está preso ainda. Não é? E continua o texto: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, ou seja, os que morreram durante a tribulação. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos aqui que tem, não é, uma ressurreição para os que também morrerem durante a tribulação. Porque a primeira, né, ressurreição, com a sua primeira fase, foi no arrebatamento. Aqueles que morrem hoje com Cristo, é a primeira fase da ressurreição. É dito que os restantes dos mortos, ou seja, os que não criam em Cristo, não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então 1000 anos é para salvos, né? Felizes e santos que participam da primeira ressurreição, que é essa que eu estou falando. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, o milênio é fato, não é? Você pode encontrar, inclusive, passagem na Bíblia que fala sobre o milênio. Está no livro de Isaías, tá? Capítulo 11, fala sobre o milênio, esse reino milenar de Jesus. O próprio Pedro, quando estava pregando ali em Atos, capítulo 2, né, para aquela multidão, ele fala da promessa de Deus, de um trono de Davi aqui na terra, e esse trono seria dado ao seu descendente, que é Jesus. Está lá em Atos 2,30, não é? Em 2 Samuel também tem essa citação, 7,12, dessa promessa. Então o milênio realmente é na terra, não é? Tanto é que é dito no versículo 7 sobre o milênio o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, tá vendo? Que até então estará preso, né? Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Com licença. E é dito então que as nações marcharam por toda a superfície da terra, observe que é na terra, o milênio, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então observe, o milênio é na terra, não é? Ele ainda tenta, Deus permite que ele seja solto no final do milênio, tenta enganar as nações. Por quê? Porque 1000 anos gerará, né, gerações de pessoas. Pessoas que irão estar debaixo do governo de Cristo, né, um governo de justiça, de paz, que nós aguardamos hoje, mas não é possível. Só com Cristo haverá esse governo de paz na terra. Mas o diabo, como ele é um enganador, ele, quando é solto, tenta enganar essas pessoas, e algumas são levadas, né, a esse engano,
essa descendência de pessoas que restaurarão da guerra. Porque alguém pode dizer, sim, mas pessoas salvas vão se rebelar contra Deus? Não, são pessoas que estarão no milênio porque sobrarão das nações. Deus permite que isso aconteça. E está no capítulo 14 de Zacarias, né? É um profeta do Senhor que diz que depois dessa guerra final, que é o que eu falei do capítulo 19, que é de Armagedon, sobrarão nações, né? Eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente fechar esse raciocínio do milênio. Por que os povos se levantam, né, contra Cristo no seu governo? É dito assim, olha, Zacarias capítulo 14. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, esse capítulo 14 de Zacarias ele explica também, né? Ele é um complemento a Apocalipse 19. Então subirão, né, ano a ano, os sobreviventes, ano após ano, para adorar o rei, tá vendo? O Senhor dos Exércitos, ou seja, se referindo a Jesus, para celebrar a festa das cabanas. Então, ano a ano, os povos dos que restaram, e isso é natural, né? Numa guerra, sobram as pessoas, né? Então, os que sobrarem irão adorá-los. Os que não adorarem, não é? A Bíblia diz, inclusive nessa leitura, que haverá seca para essas nações. E por fim, o diabo tenta enganá-los, mas o Senhor não permite. Então, na próxima, nós iremos finalizar falando sobre o juízo final e sobre o novo céu e a nova terra. Então, fiquemos com esse retorno de Cristo, derrotando, né, o governo do anticristo e a implantação do seu milênio, que será na terra. Você pode ler depois Isaías capítulo 11, você vai ver quanta paz, né? Até a natureza ela é restaurada. No livro de Romanos capítulo 8, inclusive, Paulo fala que a própria natureza aguarda a redenção dos que creem em Cristo, para que ela também seja restaurada. É algo maravilhoso, poderoso, que só é possível, né, alcançar aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que crê no Senhor, continue firme. Você que tem ouvido a palavra e não tem tomado uma decisão ainda, né, em receber Cristo em seu coração, receba, porque nós estamos no tempo do fim. Que Jesus te abençoe.